Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com a doutora Aline Pedra, advogada, com mestrado e doutorado em Criminologia pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Ela tem pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é vitimóloga e trabalha como expert em crime organizado, contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas há mais de 10 anos. Já prestou consultoria junto a organismos internacionais como o ICMPD, o NODC, que é a parte das Nações Unidas que trata sobre crimes e drogas, OIM, PNUD. Com suas pesquisas, desenvolvimento de guias de estudos, ela tem ajudado governos de variados países na defesa das vítimas de crime, especialmente de tráfico de pessoas. Pessoal, hoje nós vamos bater um papo livre aqui, o microfone está com ela que é expert no assunto hoje abordado, mas eu queria dar aqui alguns pontos que iremos conversar nessa entrevista hoje. Eu acho que é bem interessante falar das novas tendências no tráfico de pessoas. Ela acha importante desconstruir alguns mitos, por exemplo, como o mito da mulher acorrentada. Não que isso não aconteça, mas o cárcere não é sempre feito com cadeado na porta, né? O cárcere privado. Mito da ausência de consentimento. Ela vai falar um pouco sobre o consentimento viciado e vulnerabilidade. Mito do crime organizado. Acaso de tráfico humano entre pessoas bem próximas da vítima. Então, com muita satisfação e muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que você é muito ocupada, doutora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Dani. Estou super contente de participar do seu canal, contribuir com um pouquinho da experiência que eu consegui adquirir nesses últimos anos com esse tema. E a gente está aí para isso mesmo. Estou bem contente pelo convite. Super obrigada. Vamos informar, né? Eu fiquei muito interessada nas novas tendências do tráfico de pessoas. Será que a gente pode começar por aí? Eu acho esse assunto bem relevante, porque a imagem que as pessoas têm da vítima, né, a vítima ideal de tráfico de pessoas, é da vítima acorrentada, trancada a 7 chaves, que tem seu passaporte recolhido, né, retido pelo traficante, que sofre violência física, né? Há casos que a gente já identificou, né, nesses meus anos de experiência durante pesquisas e outros trabalhos de apoio a organismos internacionais e governos, em que a vítima, inclusive, ela tem liberdade de ir e vir, ela não está sob surveillance, né, ela não está sendo observada, né, e a coação ela é muito mais psicológica do que física, né. Então, a gente tem realmente que desconstruir esse mito, porque o que acontece é que quando essa vítima, que não tem esse perfil ideal, chega, bate na porta do sistema de justiça, ou procura a polícia, ou procura qualquer outro organismo de apoio, ela não é identificada como vítima de tráfico de pessoas. Então, ela consegue chegar no sistema, bater as portas do sistema, e não é identificada, porque os indicadores, né, os indicadores mais visíveis, né, com os quais as pessoas estão mais acostumadas e que também estão no imaginário, né, dos filmes, das novelas, né, das campanhas de awareness raising que acabam focando muito nessa questão do cárcere privado, né, do acorrentado, né, do forçado. Então, há casos que a gente tem observado que a coação ela é muito mais psicológica, né, e, às vezes, também, um outro fator é a própria identificação da vítima com o traficante, né, também. O crime de tráfico, ele pode acontecer, ele tem 3 fases, né? Ele tem 3 principais elementos, na verdade, né. Então, ele tem o primeiro elemento que a gente chama de ação, né, que é o recrutamento da vítima, né, todo aquele processo de convencimento, vamos lá, você vai ganhar uma grana, né, é melhor, você vai conseguir sustentar a sua família, vai conseguir mandar uma grana para a sua família, vai ser bom. Aquelas promessas, né, de trabalho no exterior, normalmente, né, não esquecendo que também tem o tráfico interno, né, o tráfico não é só internacional. Então, esse é o elemento da ação, digamos assim, né. Depois, o elemento que a gente chama de elemento meio, né, que é a forma como o traficante mantém poder sobre a vítima. Então, pode ser através de fraude, pode ser através de decepção, pode ser através de violência, né? Coação psicológica e coação física, mas não necessariamente a coação física. O cárcere privado, ele é coação física, né? Você prende a pessoa, você coloca a pessoa em 4 paredes e dali ela não pode sair, ela está trancada, né? E a vítima de tráfico de pessoas não necessariamente está trancada num espaço, né, fechado. Ela pode ter liberdade de ir e vir. E a forma como ela, na verdade, fica submetida ao traficante e fica trapped, como a gente fala em inglês,
ela pode ser mais psicológica do que física, ou simplesmente através da retenção do passaporte, né? Você vê um migrante, por exemplo, né? Aí vou falar de um assunto que, inclusive, é bem visível, né? O migrante que trabalha na agricultura sazonal, né? Ele não tem, por exemplo, autorização de residência naquele país, muito menos autorização para trabalhar naquele país. Né? Ele está ali fazendo aquele trabalho, você vê que é degradante, que trabalha sobre horas, né? Que tem as características de trabalho forçado, né? Por necessidade, para sobreviver, né? E aí ele não está preso, mas ele mora ali no barracão que é do lado do espaço agrícola onde ele trabalha. Ele compra as coisas, né, do seu dia a dia, do seu sustento, na vendinha do proprietário daquele pedaço de terra, porque os outros locais são muito distantes, ele não consegue chegar porque ele não tem transporte. Né? Então, todos esses indicadores, eles demonstram que você está numa situação de vulnerabilidade, que eu acho que, para mim, é o elemento mais importante, né, do tráfico de pessoas, é o abuso da posição de vulnerabilidade. Né? Então, aí, não necessariamente ele está preso, ele está trancafiado, ele está sendo observado, tem guarda na porta, não permitindo a saída dele, ou, às vezes, até ele tem a posse dos seus documentos, mas ele pode procurar as autoridades? Ele tem medo de procurar, ele tem medo de ser deportado, né? Ele não quer voltar para a situação anterior, ele não quer voltar para o status quo anterior, porque a situação no país de origem dele é muito mais complexa até do que onde ele está, né? Então, por sobrevivência, ele acaba ficando. Então, por isso que eu falo que é realmente a coação psicológica, o abuso da posição de vulnerabilidade, que seguram muito mais essa vítima de tráfico de pessoas do que qualquer elemento de violência física. Claro que tem casos ainda em que é bem evidente, né, a violência física. Mas os traficantes, eles evoluíram bastante. Eles perceberam que o sistema de justiça, ele percebe, né, esses indicadores. Então, eles também melhoraram, né, suas táticas, suas estratégias, né, para o convencimento das vítimas. Olha, e no caso de relacionamentos, que acaba que eu vejo aqui os casos que chegam no canal, eu configuro como cárcere privado. Eu não acho que aquilo é um casamento legítimo, eu não acho que aquilo é amor nem negócio, porque ela não está lucrando nada ali. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das mulheres que são atraídas pela ideia de uma vida melhor no exterior, vêm para cá e acabam num cárcere privado. Às vezes querem voltar, às vezes não, porque, como você falou, elas já trabalharam a mente delas para permanência, né? Igual o caso do agricultor. Como é que isso é perigoso? Perigoso para quem está pensando em vir e quem está aqui e não pode voltar. Isso representa perigo de fato? Tem números sobre isso? Porque eu acho um absurdo o número pelo que eu recebo. E olha que eu não sou agente de organização internacional ou nacional nenhuma. Eu, uma civil, recebo esse tipo de relato. Imagina vocês, né, que trabalham ativamente com isso. Você podia falar então um pouquinho do cárcere privado matrimonial? Casamento, entre aspas, que muitas pessoas chamam de casamento, mas não é. A gente tem situações, né, de tráfico de pessoas para fins de casamento forçado, né, e para fins também de casamento infantil, né. Então tem essas duas situações, né. Vou falar primeiro da situação do casamento forçado e, na verdade, às vezes nem configura um casamento forçado, né. Às vezes tem um consentimento, como a gente estava falando até a princípio, né, é voluntário, né, a vítima, ela é convencida, né, de que é uma proposta real de casamento, e quando ela chega no país de destino, ela pode ser forçada, por exemplo, a fazer serviços domésticos, ela pode ser forçada a ter relações sexuais com outras pessoas, e esse suposto marido, ele tem um benefício, ele lucra em cima dessas atividades sexuais, né, ela é forçada, na verdade, a trabalhar, né, como sex worker, e aí nesse caso é realmente exploração sexual, não é nem uma trabalhadora do sexo, obviamente, né, é um caso claro de exploração sexual. Então tem sim situações dessas, e são casamentos que né, eles têm o ar de um casamento legítimo, né, inclusive tem até agências de recrutamento, né, para casamento, agências online de recrutamento para casamento, e que depois essas mulheres, elas se veem numa situação como dessas que você tá descrevendo, né? Elas são exploradas sexualmente, elas são obrigadas a fazer serviços domésticos, né?
às vezes a própria família do acusado, né? Ela explora também aquela vítima, então aí eu vou ter, como é que eu posso falar, várias caixinhas onde colocar essa vítima, né? Porque, infelizmente, o sistema está sempre procurando uma caixinha, né? Onde eu vou colocar? Como é que eu vou classificar, né? Em qual categoria, né? Para poder identificar os elementos daquele crime de acordo com a legislação penal, né? É por isso que eles precisam colocar nas caixinhas certas. Ah, claro. E, doutora, existe um perfil para elas? Quem são essas mulheres? Idade, situação econômica, financeira, educacional? Elas têm um perfil ou não? Isso, aí também o mito do perfil, né? Tem o mito do perfil, tem o mito da vítima ideal, que a gente está falando sobre ele no início, e o mito do perfil. Na verdade, o tráfico de pessoas, ele hoje atinge a toda e qualquer pessoa. Pode ser bebezinho, pode ser adolescente, pode ser adulto, mulher, homem, transgênero, realmente não importa nem o gênero, nem a cor, nem a idade. Ele depende muito, o perfil depende muito da demanda nos dias de hoje, né? Porque ele, na verdade, o tráfico de pessoas, ele está muito conectado é uma relação de negócios, né? Então, ele está muito conectado ao mercado. Então, se o mercado ele tem demanda para mulheres de 45 anos na indústria do sexo, ou mulheres de 50, 55 anos na indústria do sexo, é esse perfil que os recrutadores vão procurar. Então, eles vão atravessar a fronteira, por exemplo, numa cidadezinha, uma experiência que eu tive aqui na Turquia, inclusive, nas pesquisas que eu fiz pelos organismos internacionais, eu também fiquei admirada, porque a gente sempre ouvia casos de mulheres com uma idade, né, de idade mais nova, né, para trabalhar na indústria do sexo. E aí, visitando uma das províncias aqui na Turquia, fazendo pesquisa para a UIM na época, a gente observou que tinha uma demanda para mulheres acima de 50 anos na indústria do sexo naquela cidade. Então, os traficantes, eles recrutavam essas mulheres do outro lado. Assim, era uma cidade próxima, num país vizinho, a Turquia, né, eles recrutavam essas mulheres nesse país vizinho e traziam. E essas mulheres, na verdade, vinham consentindo, né? Elas vinham sabendo, inclusive, que elas iam trabalhar na indústria do sexo. Vinham como sex workers mesmo, né? Como trabalhadoras do sexo. A diferença é que elas eram obrigadas a trabalhar sobre horas, elas eram obrigadas a ter relação sem proteção, elas eram obrigadas a aceitar qualquer cliente, elas não podiam ter todo o fruto, né, do seu trabalho, né, da sua ocupação. Elas não recebiam, elas recebiam somente uma porcentagem, né? Então aí você vê os indicadores, ou seja, ela é uma trabalhadora do sexo, houve consentimento, mas ela está numa situação de tráfico de pessoas. Então, por isso que é tão complexo, porque a gente tem alguns, né, alguns paradigmas, né, que a gente coloca, que a gente estabelece, e que fazem com que, às vezes, a gente não enxergue a vítima. E aí, por isso que é bem importante dizer que pode ser qualquer pessoa. Acho que os indicadores principais, na verdade, né, são o abuso da posição de vulnerabilidade. Para mim, é um dos principais indicadores. Abuso da posição de vulnerabilidade, né? E você vê que aquela pessoa está numa situação, né, forçada, da qual ela não consegue sair. Seja por meio de coação física, seja por meio de coação psicológica, que é a mais comum, né? E dessas aí, por exemplo, desse resgate que vocês fizeram aí, desse trabalho que fizeram, quantas você diria que quer ir embora? De fato quer sair? Então, na verdade não foi um resgate, foi uma pesquisa, né, um levantamento que eu fiz, e esses foram relatos de pessoas que trabalham no campo, né, de policiais que trabalham no campo. E os próprios policiais não viam aquelas mulheres como vítimas de tráfico de pessoas, né? O próprio sistema de justiça, ele não está suficientemente aware, né? Não está suficientemente informado sobre quais são os indicadores de tráfico de pessoas. É por isso que os organismos internacionais continuam insistindo em treinamentos, e sempre tentando divulgar quais são os indicadores. Inclusive, estão agora até também fazendo um trabalho de renovação, né, dessa lista de indicadores para atualizar. Porque o mundo do crime está sempre se atualizando, né? E a gente está sempre um passo atrás. Então, eles estão fazendo, na verdade, uma renovação dessa suposta lista de indicadores para que os profissionais do sistema de justiça percebam mais claramente. Não só os profissionais do sistema de justiça, viu? A sociedade civil também. Ainda está pouquíssimo aware do que seja tráfico de pessoas. Apesar do papel essencial. Você falou agora, por exemplo, que chegam casos para ti,
chegam mesmo, né? Se você não tivesse informação suficiente sobre o que é tráfico de pessoas, você não ia enxergar. Essa vítima ia bater na sua porta e você ia, né, falar para ela passar, você ia fazer um referenciamento para um outro organismo, né? Você ia identificar como uma outra situação. Mas como você tem informação sobre o que é o crime de tráfico de pessoas, você fica alerta, você tem uma visão, né? A gente chama de Human Trafficking Vision, mesmo uma visão sobre o que é, uma visão mais ampla do que é o crime de tráfico de pessoas, né? Que é um fenômeno mundial e é um fenômeno relativamente novo, né? Comparado a outros tipos penais, é um fenômeno relativamente novo, né? Como você falou, eu acho ainda tão falho, a educação não existe no nosso país a respeito disso. As pessoas confundem esse tipo de informação aqui com a interferência nos direitos de ir e vir do ser humano. Ah, amiga, me deixa ser feliz, por exemplo. Eu ouço muito isso, os relatos que chegam aqui, das pessoas vendo que aquela pessoa provavelmente irá parar num cárcere privado ou subjulgo, alguma coisa no exterior, alguma coisa que vai ferir essa amiga, essa mãe, essa filha, muito gravemente, né? Psicologicamente ou fisicamente. Está muito claro, para mim, muito óbvio, 5 anos que eu passo isso aqui, ok. Essa outra parte, ela é rechaçada por outros membros da família, pela comunidade da igreja, comunidade do Facebook, pastor que seja, né? Padre, não, deixa a sua irmã, ela está procurando um caminho para a felicidade. Ou seja, não adianta eu e você sabermos, e meia dúzia de nós, se a vítima não reconhece e aqueles que apoiam a vítima, que tem algum peso sobre ela, obviamente ela é uma adulta, ela é maior, ela vai fazer o que ela quiser, mas que teria algum peso de informação, né? E não consegue alcançar. Porque eles não sabem, como você falou, nós não sabemos disso. Não, eu vou repetir, não adianta eu saber e ficar falando que eu fico uma doida falando sozinha, né, Aline? Exatamente. Você falou uma coisa super importante, esse papel mesmo da sociedade civil, do círculo mais próximo da vítima, a sociedade civil de um modo geral, e do círculo mais próximo da vítima, né, de entender o que é o crime de tráfico de pessoas. É por isso que cada vez mais as campanhas, hoje elas estão atingindo, elas já há um certo tempo, na verdade, mas cada vez mais hoje em dia, nos últimos 5 anos, eu diria, estão atingindo a sociedade civil. Dada o poder que a sociedade civil de prevenir, né, o tráfico de pessoas. Então, você estava dando exemplo, por exemplo, deixa ela ser feliz, deixa ela ir atrás da felicidade dela, vai ter uma promessa, né, de emprego melhor, vai ganhar a vida dela no exterior. E a sociedade civil tem um papel importantíssimo para falar, peraí, desconfia, né? Que nem se te oferecerem, é uma campanha até do governo brasileiro, é antiga até essa, mas eu acho que foi uma das melhores campanhas que o governo brasileiro já fez. Se te oferecerem comida, roupa lavada e casa no exterior de graça, desconfie. É assim a frase. Mas é sensacional, um cartaz que foi distribuído, um dos cartazes que foi distribuído, uma campanha muito legal do governo brasileiro contra o enfrentamento ao tráfico de pessoas. E para mim foi uma das mais sensacionais, porque ela vai direto ao ponto, né? Se te oferecerem vida boa no exterior em troca de nada, desconfie, né? Porque ninguém te oferece ouro em troca de nada, né? A gente está no mundo capitalista, né? A gente está num mundo em que há sempre uma troca, né? E o crime de tráfico de pessoas, para mim, é o ícone do capitalismo, né? A gente está falando, por exemplo, de exploração sexual, mas a exploração do trabalho escravo. E as pessoas que estão na indústria da moda, né, trabalhando dias e dias, produzindo cada roupa, cada blusa que você vai ali, né, numa dessas lojas que comumente na mídia aparecem, né, como exploradores de trabalho escravo, né? E você vai lá e você compra, né? É até leilão de quem produz mais barato, né? Os traficantes, eles procuram, na verdade, os lugares onde os migrantes estão reunidos, né? Os espaços, né, que essas comunidades de migrantes estão reunidas, seja lá uma praça, seja lá uma igreja, por exemplo, uma associação comunitária, e fala, olha, a gente tem um lote, a gente precisa produzir 1000 peças em 5 dias. Quem faz mais barato? Né? Isso é abuso da posição de vulnerabilidade. É exatamente isso que eu tô pontuando, né? Eu vou fazer mais barato porque eu quero conseguir aquele emprego, eu quero garantir pelo menos o pão daquele dia. Mas você que está me recrutando, né? Você que é o chamado middleman, né? Ou aquele que contrata, e você faz a roupa e depois ele vai e repassa para a grande loja, né? Para a grande marca que vai etiquetar.
né? Então, esse recrutador, ele está se aproveitando da situação de vulnerabilidade. Ele sabe onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade, ele vai lá recrutar, né? Ele vai lá buscar essas pessoas. Então, é importantíssimo, né, o papel da sociedade civil para prevenir nas situações de exploração sexual, nas situações de trabalho forçado, né, porque tem várias formas de exploração, né, que a gente fala de tráfico de pessoas. Nas situações de mendicância, por exemplo, né, tem tráfico de pessoas para fins de mendicância. Tem tráfico de pessoas até para fim da prática de ilícitos, né? Por exemplo, mesmo tráfico de drogas. Você vê pessoas que, na verdade, não estão voluntariamente traficando a droga, estão numa situação de tráfico de pessoas, estão forçadas a traficar a droga, né? Foram forçadas a traficar aquela droga. Ou, às vezes, levar um bem de um lugar a outro, de uma fronteira, né? De um lado para outra fronteira da fronteira, sem pagar o imposto, né? Que é o descaminho, crime de descaminho, né? Ou um outro bem qualquer que seja ilegal, que seria o crime de contrabando. Então, você está praticando um crime, mas você foi obrigado a praticar aquele crime, ou pela sua situação de vulnerabilidade, aí nesse caso você foi mesmo enganado, né, ludibriado, ou forçado, né, por coação física mesmo, né. Então, tem esses vários aspectos de crime de tráfico de pessoas que devem ser considerados. Da novela Salve Jorge, eu acho bem interessante aquela novela. Na verdade, ela foi um pouco extrema, né, porque a Morena, né, que era o principal personagem da novela Salve Jorge, ela foi vítima de várias formas de exploração. Ela foi vítima de exploração sexual, tiraram o filho dela para fins de adoção, né, então, tráfico de pessoas para fins de adoção, tráfico de fins de exploração sexual. Ela foi obrigada a transportar droga, tráfico de pessoas para fins de prática de ilícitos, né, então ela foi vítima de várias formas, tráfico de pessoas para várias formas de exploração. Foi um pouco, talvez, extrema, mas foi informativo, foi bem informativo. Porque naquela fase, inclusive, o governo federal já vinha desde 2005, né? E por falar um pouquinho do Brasil, do trabalho que o Brasil fez, que na verdade é elogiado, né, internacionalmente no enfrentamento do tráfico de pessoas, sem governo, sem partido político, falando tecnicamente, certo? Do trabalho que foi feito pelo Brasil no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E foi a época da novela, né? E aí, com a novela, olha que interessante, o hotline do governo federal, assim, bombou em número de ligações, né? Teve mulheres, inclusive, que foram resgatadas na época pela Polícia Federal, porque a novela informou, né? Então, os familiares falaram, olha, minha filha está numa situação assim, 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 saiu daqui, a gente não consegue contato com ela, etc e tal. Casos reais, mulheres que foram resgatadas porque os pais viram a novela e acordaram, gente, a minha filha está numa situação parecida com a da Morena, né? Então, veja só o poder da sociedade civil, da mídia, né, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí a Morena, lembrando da Morena, ela também foi obrigada a traficar drogas, né? Então, ela, por exemplo, poderia ter sido identificada no aeroporto de Guarulhos, digamos lá, como uma traficante de drogas. Ela tinha engolido, né, na novela, eu lembro que ela engoliu os papelotes lá de cocaína, e ela poderia ter sido identificada como traficante, porque à primeira vista, você vai dizer que ela é o quê? Está transportando droga. A pessoa que é capacitada para o enfrentamento ao crime de tráfico de drogas não necessariamente foi capacitada para enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas. Poderia ter sido identificada como traficante, ter sido presa, né? Na verdade, naquele momento, para a Morena teria sido melhor ela ter sido presa e ter sido identificada como traficante, porque pelo menos o sistema ia enxergar que ela existe, né? Então, veja só, o sistema enxergar que Morena existe, Morena precisaria ser vista como uma criminosa. Morena seria identificada como uma criminosa, mas talvez ela não fosse identificada como uma vítima. O sistema, realmente, a vitimização ela ainda é muito invisível, né? Ela é muito invisível, a vitimização pelo tráfico principalmente, né? Eu, como vitimóloga, falo isso com bastante emoção mesmo, né? Com bastante apego, porque, na verdade, é uma causa que eu defendo há muitos anos, que é da importância, né, que a gente deve dar às vítimas e valor, importância, né, e como todo o sistema de justiça é construído para o outro lado da moeda e não tem uma preocupação com as vítimas muito grande com as vítimas de crime, né. Tem melhorado, Fábio, desde quando eu comecei aí nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos sobre isso, tem melhorado, a gente tem que caminhar ainda.
Uhum. Eu acho que sim. Eu assisti um programa que eu falei outro dia. Eles têm uma equipe de produção em Guarulhos e tem várias dessas mulas, as moças jovens, ou às vezes até da minha idade mesmo, que vão traficar para um cara maior, claro, são as mulas. Mas o agente migratório ou a Polícia Federal fala, essa aqui, coitada. Ele fala assim mesmo. 100% das vezes eles reconhecem, eles falam, essa aqui. Isso. Eu não sei se sabia, se não sabia, mas tomara que ela não faça isso mais. Ele sabe que ela é somente aquele agente ali. Eu acho que é bem importante a gente, como você falou, hoje a gente está precisando muito na sociedade, né, na conscientização das pessoas, da mídia, da nossa mídia, da mídia convencional é muito importante. O Salve Jorge que você falou é extremamente importante. Tínhamos que ter mais programas como esse, mais programas de manhã falando disso. Isso aqui não é um tabu mais. Gente, isso não é lenda urbana, não é tabu, não é pesado. Isso não é pesado. Pesado é vir pra cá e acabar no cativeiro. Isso é pesado. Isso. Informação não é. Acabar a situação de exploração, né? Sem dúvida, Dani, eu concordo absolutamente contigo. Inclusive a linha, né, que diferencia, né, ela é muito tênue. Porque, na grande maioria dos casos, assim, não vou falar estatisticamente, porque a gente não tem dados suficientes no mundo inteiro, né, para falar quantos casos têm consentimento, quantos casos não têm consentimento. Os dados no mundo todo, no crime de tráfico de pessoas, eles são ainda muito escassos. Vários esforços estão sendo feitos para melhorar, mas o consentimento ele é muito comum, né? Na grande maioria dos casos, a vítima consente. Mas o próprio documento internacional, né, que define o tráfico de pessoas, ele fala claramente que o consentimento é irrelevante. Né? Por quê? Porque aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Ela consentiu? Sim, consentiu. Por quê? Porque ela precisava. Porque ela estava numa situação de vulnerabilidade. Porque ela foi convencida. Por fraude. Né? Ela consentiu por meio de fraude, por exemplo. Né? Então, você dizer, a vítima concordou em transportar a droga, por exemplo, ou a vítima concordou em trabalhar na indústria do sexo, isso não é suficiente para dizer não é tráfico de pessoas, muito pelo contrário, porque o próprio protocolo de Palermo, que é esse documento internacional que eu estou falando, fala que o consentimento é irrelevante, né? Porque esse consentimento ele pode ser viciado, a gente não pode esquecer isso, né? Eu estou consentindo, mas eu não tenho informação suficiente sobre o que pode me acontecer, né, sobre aquela situação na qual eu estou, né, que está à minha frente. Então, a linha realmente entre uma situação voluntária, né, uma situação em que a vítima está em situação de tráfico de pessoas, essa linha aí que separa, né, esse divisor de águas, ela realmente é muito tênue. Então, os operadores, eles, a gente chama, né, das pessoas que estão na linha de frente mesmo, né, eles têm que ter muita sensibilidade para isso. Então, é uma formação que é técnica, claro, por isso que é importante essa quantidade enorme de treinamentos, que todos os governos têm investido bastante, vários países do mundo, em treinamentos, em capacitações, com organização da sociedade civil, com policiais, com juízes, com promotores, com agentes de saúde. Gente, elas batem na porta do sistema de saúde. Porque se elas tiverem um ferimento enquanto elas estão numa situação de tráfico, é provável, pode ser que o traficante, né, inclusive, vá com ela no sistema de saúde. Leve ela para o sistema de saúde para o cuidado médico. Mas é claro que ele não vai falar, ele não vai revelar, e nem ela vai revelar, porque ela está numa situação ali de coação, às vezes física, às vezes psicológica. Então, claro que ela não vai revelar. Quem é que tem que ter essa visão, que a gente chama, né, de visão sobre o crime de tráfico de pessoas, é quem está ali na linha de frente para perceber. Essa mulher está numa situação, no mínimo, esquisita, né? Isso é um indicador de tráfico. Peraí, vamos segurar ela um pouco mais, né? Vamos segurar ela um pouco mais aqui no hospital ou no posto de saúde para tentar conversar um pouco melhor, tentar colher mais informação, né? Tentar, de repente, prevenir mais vitimização ou salvar essa pessoa de uma situação, se ela estiver, de repente, numa situação até de coação física, né? Como a gente estava falando no início. O sistema de saúde, por exemplo, é importantíssimo para a identificação de vítimas de tráfico de pessoas. Quais são os entraves, você acha? Por que isso não é mais divulgado? Por que não existe maior treinamento, condicionamento, como você chama aí, da linha de frente? A questão mesmo de recursos, né? De você querer destinar recursos para enfrentamento a esse tipo de crime. Você também... Qual é o lucro, né, que determinado Estado obtém
com esse tipo de crime. Então, tem lugares em que, por exemplo, as vítimas estão sendo exploradas na construção civil, certo? Muito comum no Oriente Médio, inclusive, você deve ter ouvido já de vários casos, né? No Oriente Médio, gente, muito comum exploração na construção civil. Mas aquele Estado, ele precisa daquela mão de obra, né? E ele, inclusive, acredita que aquela mão de obra é uma subclasse, né? Então, pode ser explorado, né? Ou pode ser explorado. Tem também um pouco essa interpretação, sabe? De quem pode ser explorado e quem não pode ser explorado. Então, talvez, o meu nacional, daquele país, ele não, eu vou protegê-lo. Mas se vier um migrante para trabalhar, né? É numa situação de tráfico, para trabalhar, né? Trabalho forçado na construção civil, né? Ou exploração laboral na construção civil, não tem problema, porque não é o meu nacional, é um migrante, né? Então, tem um pouco dessa interpretação mesmo, né, de discriminação. Agora, né, com a situação do Covid, todos os recursos ficam voltados muito mais recursos são voltados para a saúde, e aí tem várias, né, discussões sobre como o Covid, por exemplo, pode intensificar a situação de tráfico de pessoas, né? Porque você coloca mais gente em situação de vulnerabilidade, você pode ter mais gente sendo traficada por aí, né? Então, acho que são dois pontos importantes, né, para a dificuldade no enfrentamento. E como é feito esse contato? Como eu sou traficada ou traficado? Por exemplo, construção civil realmente chega aqui para mim, chegam os e-mails das propostas. Os e-mails das propostas, eu fico pensando, coitado desse aqui se aceitar, eu dou toda a informação possível, né? Eu peço aquela calma da pessoa, a confiança que a pessoa não me conhece, né? Mas eu tento fazer o meu melhor. Você vê que aquilo vai parar, Deus sabe onde. Isso. Ok. Através disso aqui, ó, é através de e-mails, como é um telefone, como é isso? Olha, então, tem vários métodos de recrutamento, né? Então, vai desde, por exemplo, o vizinho, às vezes até um membro da família, né, que já fez uma grana, aí ele volta e fala, ó, vai você também, né? Então, às vezes até um membro da família. E tem as redes mais organizadas. Você tem, por exemplo, verdadeiras agências de recrutamento para casamento, verdadeiras agências de recrutamento para o outsourcing, né, de trabalhadores. Então, essas agências, elas recrutam trabalhadores em outros países, normalmente países mais pobres, pessoas em situação de maior vulnerabilidade, recrutam esses trabalhadores e levam para outros países onde tenha, né, onde esteja tendo um boom da construção civil, por exemplo, né? Então, vai do micro ao macro mesmo, sabe? Então, são inúmeras as formas. A internet tem sido cada vez mais utilizada, obviamente, né? As redes sociais, infinitamente, né? Assim, redes sociais são muito utilizadas para recrutamento. Às vezes até o WhatsApp, né? É bastante utilizado também. E tem também já, inclusive, pesquisas falando, né, do impacto da tecnologia. Quanto mais internet, mais comunicação, até mesmo quanto mais globalização, mais facilidade de circulação, e mais pessoas estão expostas a risco por causa desses dois tools, né? Que são positivos, né, para o desenvolvimento, mas que de fato expõem mais as pessoas a risco. Então você tem que saber usar, né? E se você não tiver educação, né, informação, você pode de repente cair numa promessa dessas, né? Então, sem dúvida, a internet tem sido cada vez mais vista em redes sociais e eu acho que essa, como eu posso dizer, essa fachada, né, da agência de emprego, né, não que toda agência de recrutamento de trabalhadores no exterior seja uma fachada para o crime de tráfico de pessoas, eu não estou falando isso aqui, mas tem sim agências que inclusive são legalizadas, constituídas legalmente, é um business dentro dos padrões, né, sem problema nenhum em termos de legislação naquele determinado país, mas que está recrutando pessoas no exterior e que está colocando essas pessoas numa situação de tráfico de pessoas para exploração laboral em outro país. Qual o cuidado que nós deveríamos ter nas redes sociais, principalmente nos apps de idiomas, apps de relacionamentos? Você acha que tem operantes ali em meio àquilo? Os recrutadores, né, eles trabalham muito com convencimento, né? Então, você tem cada vez mais essas situações, né, de recrutadores que são essas formiguinhas mesmo, né? Que fazem esse trabalho de convencimento no 1 a 1, tete a tete, né? E, às vezes, eles nem têm noção que o que eles estão fazendo é crime de tráfico de pessoas. Eu estou recrutando alguém para ser explorado,
certo? Às vezes eles acham que eles estão empregados ali naquela determinada agência ou fazendo um trabalho. Às vezes eles têm sim conhecimento que eles estão recrutando para exploração, para aquela pessoa, e que aquela pessoa vai ser explorada. Proposta de emprego muito promissora no exterior, sendo que você tem pouca qualificação. Começa a desconfiar. Né? Eu acho que é uma dica. Né? Poxa, é uma super dica. Eu tenho pouca qualificação. Como é que eu vou fazer essa grana toda no exterior? É uma coisa estranha aí. Né? Ou uma promessa de emprego, de casamento, amor eterno, meu amor. Não que toda promessa de casamento vai dar em troca de pessoas, né? Mas a gente tem que ficar alerta. Né? Então, algumas coisas que as pessoas podem fazer também para se prevenir por exemplo, buscar migrar regularmente. Né? Que não possam haver pessoas em situação de tráfico que tenham migrado regularmente. Pode também, por isso que fica cada vez mais difícil de identificar. Mas a possibilidade de você estar em uma situação de tráfico, quando você está em uma situação de irregularidade, quando você está indocumentado em determinado país, ela é maior, porque você já está em situação de vulnerabilidade per se. Estou indocumentado, estou irregular. Posso procurar o sistema do governo? Eu posso procurar o Estado? Se eu estiver em uma situação de vitimização? Não, eu tenho medo de procurar porque eu posso ser deportado. Né? Então, você já está em uma situação de vulnerabilidade. Então, evitar mesmo, né? Buscar esses mecanismos irregulares. Se bem que a gente sabe que as pessoas buscam, às vezes, em desespero, né? Eles estão numa situação tamanha de desespero no país de origem, né? Que eles simplesmente aceitam qualquer coisa, né? O que a gente vê, por exemplo, nas situações de contrabando de imigrantes que acabam se transformando em situações de tráfico de pessoas, né? São pessoas que, inclusive, concordam em pagar 2, 3 mil dólares para cruzar de um lugar para outro, para entrar, por exemplo, na União Europeia, a gente vê vários casos, né, na mídia, e que quando chegam lá, né, tem casos em que de fato, contrabando, conseguem cruzar para a Europa, chegam lá e o contrabandista, né, digamos assim, libera. Mas tem casos em que não. Ele segura, fica pedindo mais dinheiro, obriga a trabalhar, obriga a ter relação sexual, fazer sexo forçado, explora sexualmente, né? Então, mas é porque a pessoa está mesmo numa situação tamanha, né, de vulnerabilidade, que às vezes acaba optando, né, trocando o nada por um sonho por alguma coisa, né? É isso que eles acabam trocando, né? O nada por um sonho em se alcançar alguma coisa, né? É uma cobra indo atrás do rabo, né? Porque a gente vai parar lá na situação econômica, social do nosso país, do país mais afetado. O Brasil realmente tem um número muito alto de tráfico humano. É complicado a gente tentar tocar no assunto porque ninguém vai resolver nada enquanto outras coisas não forem resolvidas, né? Eu fico vendo uma coisa que eu desse lado aqui, com esse papel de mediadora que eu faço aqui, a inocência, ingenuidade, falta de perspicácia, sagacidade, a pessoa não atenta para o fato que aquilo é muito maior do que ela pode carregar. Aquele pedido de casamento não é legítimo. Aquela vida não será legítima. Aquele trabalho que foi apresentado, ele está muito acima das qualificações do candidato. E é uma coisa complicada para quem está no meu lugar falar, porque eu sou a louca, eu sou a amargurada, eu sou aqui só da notícia ruim. É realmente bem complicado. Tem que ser, eu fico imaginando o pessoal que... Existe uma pessoa na minha posição que trabalha no governo? É você? Que fala, minha filha, não sua burra, esse homem aqui vai te trancar em casa, sua tapada. Existe alguém? Quem sou eu na rua? Então, eu sou uma consultora independente, né? Como eu falei para você no início da nossa conversa, e eu trabalho com vários governos, então eu não necessariamente trabalho para o governo X ou Y. Então, eu trabalhei no Brasil já, no enfrentamento já trabalhei na Áustria. No início da minha carreira, inclusive, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas, foi na Áustria, quando eu morava lá. Já trabalhei no Egito também, já trabalhei, agora estou com um trabalho bem interessante no norte do Chipre, você sabe, né, aqui pertinho da Turquia, né, o trabalho que a gente faz, que você faz também, é um trabalho super importante mesmo de informação, de awareness raising, né, eu faço muitas pesquisas e faço capacitações, e faço trabalhos técnicos e desenvolvo, inclusive, alguns documentos técnicos que dão as instruções ali, né, ajudam
aos governos a identificar, mostram como é que você pode identificar uma vítima, o que fazer quando for prestar assistência, né? Como proteger, como assistir, que mecanismos você tem que acionar quando você identifica uma vítima de tráfico de pessoas. Então, eu escrevo esses documentos, escrevo os relatórios com dados, né? Faço algumas análises também de dados quantitativos sobre o crime de tráfico de pessoas, que é, nossa, tão invisível em termos quantitativos, realmente muito invisível, né? Então, não tem uma pessoa, na verdade, né, que possa fazer isso ou aquilo, né? É um conjunto, né? É um trabalho holístico de várias áreas do saber, como eu estava falando há pouco, até a área da saúde, né? Ela tem um papel essencial na identificação de vítimas de tráfico de pessoas, né? Então, é holístico e é mesmo um trabalho de todas as áreas do conhecimento, sociedade civil em parceria com o Estado, sem dúvida. E aí eu pontuo mais uma vez, a sociedade civil, e aí eu coloco o seu canal, inclusive, né, nesse espaço, né, de sociedade civil, tem um papel importantíssimo, porque é a forma mesmo de você divulgar mais informação, mais conhecimento sobre os indicadores, por exemplo, né? Quando você fala dos casos aí no seu canal, você está falando de indicadores de tráfico, né? Você está contando os casos, você está falando de indicadores de tráfico de pessoas, né? Então, esse papel é realmente essencial. Então, não tem um, né? Tem várias pessoas que atuam nesse enfrentamento. Mas o enfrentamento, ele é feito a várias mãos mesmo. E o trabalho de formiguinha, que eu acho que essa coisa da formiguinha, né, do dia a dia, do pouco a pouco, de não desistir jamais e estar sempre falando sobre essas questões, seja no seu canal, seja conversando com o vizinho, batendo papo com o vizinho, seja através das pesquisas que eu faço, por exemplo. Então, cada um tem um papel dentro do seu próprio métier no enfrentamento ao tráfico de pessoas, porque é um tipo de crime que atinge a sociedade como um todo, né? Ele não é isolado, individual. Ele tem consequências para a sociedade como um todo também, né? A exemplo, né, como a gente pode, inclusive, prevenir é através da própria demanda, né? Infelizmente, a gente demanda exploração, né? Quando eu adquiro uma roupa, uma peça de roupa que custa 10 reais, 10 liras, 5 liras, 15 liras, quando eu adquiro essa roupa, eu tenho que imediatamente desconfiar que não pode ter sido produzida dentro de uma condição normal e respeito aos direitos daquele trabalhador. Não pode, não tem como, né? No mercado capitalista, no mercado de consumo, como é que eles conseguiram produzir algo para custar tão barato? Dentro da cadeia, né, de produção, que passa por tantas mãos, tem tantos impostos e tanto transporte, tanta logística envolvida na cadeia de produção. Como é que aquela loja está vendendo aquele produto a 15 liras? Como? Né? Não tem como não ser fruto de trabalho escravo. Então, o nosso papel como sociedade civil também é extremamente importante na repressão da demanda. Né? Na repressão da demanda. Então, esse conceito, por exemplo, de fast fashion, né? essa moda rápida, né? Eu compro num movimento muito frenético, né? De interesse em consumir, em comprar. E você compra mais e você adquire mais sempre cada vez mais barato, né? Nesse cada vez mais barato, para pensar um pouco na pessoa que está produzindo aquele bem. E não compra, deixa de comprar. É a formiguinha, você já está evitando de consumir um produto que é, sem dúvida, fruto de trabalho escravo, né? Tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Mas é um problema também, porque eu só posso comprar isso, eu não posso comprar uma coisa mais cara. Pensa que está assistindo. Tia, mas é isso que dá para hoje, entendeu? Ela que está adquirindo também, ela ou ele, né, que está adquirindo, também está numa posição de vulnerabilidade, né? Então, como você falou, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, né? Então, aí, digamos assim, nível macro, né? O impacto, né? Nível macro mesmo de impacto, que de fato a gente precisa é diminuir as desigualdades sociais. Sem dúvida, né? Mas até chegar lá, né, quantas pessoas não vão ser vitimizadas, né? Quantas pessoas não vão sofrer? Então, de fato, a gente tem que fazer no nosso dia a dia o nosso papel para diminuir a situação de vitimização. Se eu disser que o tráfico de pessoas é a coisificação do ser humano, isso é que é o tráfico de pessoas. E se eu disser que nós não podemos transformar pessoas em coisas, em objetos, né? Isso é amoral, é ilegal, né?
todo e qualquer princípio, seja da religião, seja da cultura, seja de uma sociedade baseada no Estado de Direito, transformar pessoas em coisas não deve ser permitido, né? Não pela legislação, mas por nós, enquanto seres humanos, né? E o tráfico de pessoas é isso, a coisificação do ser, né? É a violação de direitos a partir da exploração, né? É a vitimização extrema, né? Porque ela é uma vitimização constante. Ela não acontece hoje aqui, ponto, acabou. Né? É uma forma de tortura, inclusive, né? A gente pode até comparar ao crime de tortura. Eu acho que ele é, sim, infelizmente, é um dos maus do século, o tráfico de pessoas, ao mesmo tempo que eu acho que ele não pode ser enfrentado se não for a partir desses vários agentes. Né? Não tem um único agente, assim como não tem um único responsável. E a nossa responsabilidade ela é tanto na prevenção, por exemplo, a partir da demanda, né, como a gente está falando sobre a demanda, demandar menos ou não demandar serviços que a gente sabe que são fruto de exploração laboral, também de enfrentamento ali como ativista, né? O trabalho de ativista no enfrentamento ao tráfico de pessoas. De botar a cara para bater mesmo, né? De um pouco que você faz, de dizer eu tô aqui para denunciar, para falar que isso acontece. E sem tabu absolutamente, Dani, concordo com você perfeitamente, né? Eu acho que isso é um pouco uma vantagem da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem bem menos tabus do que, por exemplo, a sociedade turca. Se a gente for comparar as duas, já que a gente está aqui, está morando na Turquia, né? Nós duas morando na Turquia, comparando, eu acho que a gente tem bem menos tabus. A gente fala mais abertamente sobre tantas coisas, né? Nós temos esse espaço, nós temos essa possibilidade, como ela falou, não existem entraves culturais contra um assunto desse, contra a natureza do que é falado, de maneira nenhuma, não temos censura, né? Ou seja, por que não é mais divulgado? Deveria ser, ao passo que quando você enxerga um aliciamento ou aliciadores, eles estão aqui, viu? Você também tem que perceber, poxa, eu não quero mais fazer parte desse grupo, não estou achando legal o tom disso, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo aquilo, não sei, tem algum motivo pessoal, moral, mas aquilo é perigoso. Você tem que ter cuidado com essa máquina aqui e filtrar melhor a sua opção de lazer. Não estou gostando do rumo dessa conversa. Eu acho que o tom não está legal, não é favorável à minha filha ouvir isso, à minha prima, à minha cunhada, à minha família, não é legal. Eu vou parar de seguir, né? Hoje em dia, isso aqui é muito importante, não só aqui nessa plataforma, no Instagram, gente, TikTok que seja, né? Já que é a minha área aqui, então vou falar voltada para mim. Tomem cuidado com aquilo que vocês veem aqui. Eu não sei se é de propósito ou não, mas aquilo não tem uma consequência que pode ser interessante para quem está ouvindo. E, infelizmente, a pessoa que está divulgando não pode fazer nada depois no processo. Não pode, porque aí Inês já é morta, acabou, já veio, já foi. Então tá, pessoal, muito obrigada. Doutora Aline, eu fiquei honrada com a sua presença, eu vi o seu engajamento e a sua paixão, e me inspirou, eu tenho certeza que inspirou várias pessoas também. Muito obrigada de verdade pelo tempo, pela disponibilidade e uma doutora no assunto tem todo um outro diferencial. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, querida. Eu estou super contente de participar. Eu acho que seu papel é essencial também nessa luta. Por isso aceitei o convite e fico à disposição. Muito obrigada. Dos participantes, dos seus ouvintes, fico à disposição. Muito obrigada, pessoal. Então, vejo vocês, como sempre, nos comentários. Nem precisa falar quão indispensável é esse vídeo. É longo? Eu vou dar uma minutagem para vocês aqui. Fala, tia, assiste aqui de 11 a 12:59. É assim que a gente faz, né? Seu vídeo tem 1 hora. E daí? Você pode parar. Isso aqui não é televisão, meu amor. Isso aqui você para, você volta quantas vezes quiser. Minuta para a pessoa, tia, prima, assiste 15 a 16 aqui. É assim, vamos mover um pouquinho. A gente está trabalhando aqui para vocês, trabalhe por nós também, né? Vamos mover um pouquinho, passar esse vídeo para frente. Grupos de WhatsApp, Facebook. Eu acho importante também que vocês divulguem, assim como vocês têm feito. Muito obrigada, não posso reclamar. O canal, ele realmente é muito bem aceito e muito bem respeitado aqui na plataforma, por causa de profissionais como a doutora Aline
e de vocês também que têm repassado e têm dado credibilidade ao nosso trabalho aqui. Então, muito obrigada. No Mais Gerais, até o próximo e vejo vocês, como sempre, nos comentários. Tchau, tchau.